Vamos analisar este assunto com o Filipe Garcia, que é analista de mercados. Boa noite. Passámos de falar de taxas de juros elevadíssimas para taxas de juros negativas. Qual é a vantagem de comprar dívida portuguesa a taxas de juros negativas? Bom, na verdade, em economia e nos mercados é tudo uma questão de alternativas. Estes investidores olham para as alternativas que têm de aplicação e decidem que talvez seja melhor aplicar em Portugal do que aplicar, por exemplo, noutros países onde a rentabilidade é ainda mais baixa, ou noutros emitentes em que o risco seja maior. E, portanto, medindo este binómio de rentabilidade e risco, decidem ir por aqui. Agora, naturalmente que nós não podemos dissociar aquilo que está a acontecer do facto de Portugal se encontrar numa União Económica e Monetária, de estar no euro, no fundo, de o BCE ter uma política muito agressiva em termos de taxas de juros, ou seja, 7 taxas de juros muito perto de zero e aceita depósitos, há uma taxa negativa de menos 0,2%, e finalmente há também um contexto português, nacional, que favorece esta situação. Claramente, de forma internacional, olha-se já para Portugal como sendo de confiança, porque isto é como colocar o dinheiro confiando, não é? Ainda por cima as taxas estão reduzidas. Não há dúvida que neste momento Portugal está dentro do grupo dos países para o qual se olha e não se vê nenhum risco de incumprimento, pelo menos no curto prazo. Mesmo as taxas de longo prazo são muito baixas. Nós estamos a falar de níveis a 10 anos que estão ao nível, por exemplo, dos Estados Unidos e, portanto, estamos a dizer que o risco apercebido é efetivamente baixo. Aquilo que temos que compreender é que há, de facto, uma situação que diz respeito a Portugal e que diz respeito ao facto de Portugal ser visto como um país que está alinhado com as políticas europeias, ao contrário da Grécia. Essa é a grande clivagem, se quisermos, mas não seria possível este tipo de situação se nós estivéssemos no euro, naturalmente. Mas há aí uma análise interessante, porque o investimento que é feito é a médio ou longo prazo. Quer dizer, quando digo isto, vamos ter eleições pelo meio. Ou seja, quem investe, os investidores, não estão com receio do resultado das eleições que vêm aí. Naturalmente. Isso é, aliás, algo que se vê não só em Portugal, mas também em Espanha. Ou seja, há a percepção de que, tanto no caso português como espanhol, as eleições não trarão uma mudança governativa à grega, se quisermos. Isto também se explica de uma maneira relativamente simples. Mesmo aqueles que são, se quisermos, ou que têm uma posição mais rebelde, países onde o governo é mais extremista, se quisermos, como a Grécia, estão a ter imensas dificuldades em fugir àquilo que é o guião de Bruxelas e Frankfurt. Ora, isso também, de certa maneira, desencoraja quer os partidos que já estão, digamos, no poder, ou aqueles que podem vir a ser, no fundo aquilo que denominamos como arco da governação, acaba por desincentivar a que venham anunciar políticas que fujam muito daquilo que é o roteiro central. E penso que essa é a verdadeira percepção, é que os países percebem que têm mais a ganhar em serem alinhados do que o contrário. Exato. Portanto, os mercados percebem que internamente pode haver muitas alterações, até ideológicas, mas no global a política vai ser a mesma. Exatamente. E mesmo aquilo que tem sido dito em termos de campanha, por exemplo, em Portugal, são, digamos, medidas, vamos pensar, um bocadinho de segunda ordem. Ou seja, em primeiro lugar, porque sabemos que em campanha nem tudo aquilo que se promete acaba depois por se cumprir, alegando-se sempre alterações em termos de conjuntura. Mas também porque me parece que nenhuma das medidas é fraturante. Não mexe na segurança social, não mexe nas leis laborais, não mexe, enfim, numa série de questões que são aquelas que estão a causar a fratura com a Grécia. E, portanto, isso implica que, nesta altura, o mercado simplesmente está completamente despreocupado dessas questões. Muito bem. Filipe Garcia, obrigado por ter vindo ao Jornal 2 ajudar-nos a perceber esta questão dos juros negativos e o enquadramento para Portugal. Boa noite.